Olá, OABeiros! Tudo beleza com vocês? Como é que estão os estudos para a OAB? Bom, meu nome é Dirceu Medeiros, também conhecido como Professor Medeiros. Sou professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. O EVP na OAB, o Eu Vou Passar na OAB, é um braço do Eu Vou Passar. E nós trazemos aqui no Eu Vou Passar na OAB um curso completo para vocês, tá? Vocês vão ter 3 dimensões para se preparar para a prova da ordem. Quais dimensões? Este curso de revisão, que isso é completamente gratuito para vocês. Um curso de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho teórico para a primeira fase e o curso temático de Direito do Trabalho preparatório para a segunda fase, com teorias de resolução das questões abertas, com teoria de resolução das peças, realização e correção de peças, tá certo? E quem é que vai ministrar esse curso para vocês? Eu, Dirceu Medeiros, o professor Rogério Renzetti, a professora Kélia Amorim. Professor Rogério Renzetti na parte de Direito do Trabalho, súmulas e orientações jurisprudenciais, eu e Kélia Amorim na parte de Processo do Trabalho e mais precisamente eu na parte de Resolução de Peças, tá? Neste primeiro momento, que é o curso gratuito para vocês, vocês terão um curso de revisão para a prova da ordem. Ele foi montado em cima das questões da prova da ordem dos últimos 11 exames, tá? Então nós temos 11 exames de análise de questões, de bancos de dados. Eu não vou resolver todas as questões desses 11 exames, não. Eu e a professora Kelly, que vamos dividir essa disciplina para vocês, o que é que nós fizemos? Pegamos as questões mais capciosas, aquelas questões mais completas da prova da ordem, trouxemos elaborando uma revisão, tá? Então nós vamos trabalhar em cima dessas questões, trazendo para vocês qual é o conhecimento que vocês precisam ter na hora da prova, tá? Técnicas de resolução de questões, como você analisar isso, como você se preparar para isso, tá? Eu vou colocar aqui para vocês na tela os meus contatos. Que contatos são esses? As dúvidas que vocês tiverem, podem procurar em dirceumedeiros@euvopassar.com.br. Não, professor, não tenho dúvida, tá beleza. Pessoal, qualquer contato que vocês queiram ter, vocês têm aí na tela para vocês. Meu e-mail profissional, vocês têm a fanpage, o Professor Medeiros no Facebook, vocês têm o meu perfil de Seu Medeiros, que é o perfil também de Facebook, tá? Então vocês têm meu Instagram, fiquem à vontade para entrar em contato, para curtir, para compartilhar. Por que isso? Ora, toda vida que eu vou passar, prepara para vocês novidades, a gente compartilha lá através do Facebook. Então, para você concorrer a premiações, vai ser lá no Facebook, vai ser lá no Instagram. Este curso, ele é completamente gratuito. Você não concorre para ele, você já tem o seu acesso. Então, vamos lá para nossas questões. Como é que a gente vai fazer? A professora Kelly já começou as aulas de processo do trabalho falando sobre a parte de princípios. Já iniciou o processo do trabalho. Eu vou dar continuidade a essas primeiras aulas dela e a nossa primeira disciplina vai ser essa aqui, ó. Vamos para cá, para o quadro representação, tá certo? Como assim, professor? Bom, eu vou pegar uma questão de representação, a gente vai analisar essa questão e vamos discutir quais são os conceitos que vocês precisam, o que é que vocês precisam conhecer para resolver essa questão, tá certo? Só lembrando vocês, tá? Ah, professor, a segunda fase o senhor falou de Direito do Trabalho, só tem ela? De jeito nenhum. Nós preparamos para vocês segunda fase de todas as disciplinas, tá certo? Então você vai fazer esse curso de revisão, vai passar na OAB primeira fase e aí você volta para conversar com a gente sobre a segunda fase, ok? Vamos lá, continuando que mais informações vocês verão aqui nos nossos plantões extraordinários, beleza? Vamos para cá. OAB da FGV, exame 6, tá? Questão 80. Quanto à nomeação de advogado na Justiça do Trabalho, com poderes para o foro em geral, é correto afirmar que, primeira coisa que a gente precisa lembrar, tá certo? O advogado no processo do trabalho, ele é mero assistente técnico. Ele não é necessário no processo do trabalho lato sensu, ou seja, não é em todas as demandas que eu precisaria do advogado. Não se esqueçam, a Constituição diz que o advogado é função essencial à justiça. Eu não estou dizendo o contrário para vocês, mas eu estou dizendo que aqui no processo do trabalho nós temos uma particularidade, como nós temos lá no Juizado Especial Cíveis e Criminais, tá certo? No Juizado Especial Cível e aqui na Justiça do Trabalho, para começar uma demanda não necessariamente você precisaria de advogado. A questão quer saber o seguinte: e se você usar o advogado, como é que funciona? Vamos para as alternativas, vamos buscar. Alternativa A, na Justiça do Trabalho, a nomeação de advogado com poderes para o foro em geral poderá ser efetivada mediante simples registro na ata de audiência, a requerimento verbal do advogado interessado e com a anuência da parte representada. Letra B,
As partes que desejarem a assistência do advogado sempre deverão outorgar poderes, como for em geral, por intermédio de instrumento de mandado, com firma devidamente reconhecida. C. Na Justiça do Trabalho, o advogado pode atuar sem que lhe sejam exigidos poderes outorgados pela parte, haja vista o princípio do jus postulandi. Letra D. Somente o trabalhador poderá reclamar na Justiça do Trabalho sem a necessidade de nomeação do advogado, uma vez que o princípio do jus postulandi somente se aplica à parte hipossuficiente. Aí vamos lá. Professor, duas alternativas falaram no princípio do jus postulandi. O que é esse princípio? Primeiro, o que é a palavra? Jus postulandi, pessoal, significa dizer capacidade postulatória. Jus postulandi significa dizer direito de postular. O que é postular? Postular direitos, pessoal, sou eu ir em juízo e dizer, excelência, pela ordem. Excelência, eu quero que seja perguntado para a testemunha que sou eu agir dentro do Poder Judiciário como quem postula direitos. O advogado, ele por ter formação técnica específica, ser aprovado na prova da ordem, ele tem uma licença para advogar, a carteira da OAB, que vocês vão conseguir neste exame. E esta carteira da OAB, por ser licença, ela nos confere a prova ou a licença para exercer essa capacidade postulatória, tá? Então, no processo qualquer, é o advogado que tem capacidade postulatória. As partes não podem postular sozinhas direitos. Elas precisam ir para a Defensoria Pública, elas precisam ir para o Ministério Público, elas precisam ir através de um advogado, através do sindicato. Mas aqui no processo do trabalho, pelo princípio do jus postulandi, significa dizer que às partes é dada a capacidade postulatória. Então, são as partes envolvidas no litígio que vão poder brigar na justiça pedindo seus direitos, tá? Então, é esse o princípio do jus postulandi. Daí, veja, a questão quer saber o seguinte, embora exista o jus postulandi, a parte quer contratar o advogado, como é que funciona a eleição deste advogado no processo? Bom, aí nós temos que ver como é que se comporta a legislação, a doutrina e a jurisprudência do caso. Vamos cá? Para resolver esse tipo de situação, o Tribunal Superior do Trabalho ele diz o seguinte, orientação jurisprudencial 286. Professor, o que é isso? Vamos cá. Vamos começar do início. Orientações jurisprudenciais, tá certo? São entendimentos que o Tribunal Superior do Trabalho tenha sobre determinada matéria, mas que ainda não quis sumular. Ainda existe discussão, ainda não é, digamos assim, um entendimento majoritário daquele tribunal, daquela corte. Mas eu já tenho uma orientação de jurisprudências, ok? A orientação jurisprudencial ela pode ser emitida por 3 órgãos, SDI1 ou SBDI1, Seção Brasileira de Dissídios Individuais 1, Seção Brasileira de Dissídios Individuais 2 e Seção Brasileira de Dissídios Coletivos. Então, eu tenho 2 sessões para dissídios individuais, uma sessão para dissídio coletivo. Toda a matéria de direito do trabalho normalmente é discutida pelas sessões de dissídios individuais, que são as maiores causas. As de dissídios coletivos são aquelas causas que são enfrentadas através de sindicatos, federações, confederações, ok? Mas vamos lá. A OJ 286 diz o seguinte, a juntada de ata de audiência em que consignada a presença do advogado, desde que não estivesse atuando com mandado expresso, torna dispensável a procuração deste, porque demonstrada a existência de mandado tácito. Bom, aí eu pergunto, a questão diz para a gente o seguinte, tá? Quando o advogado é contratado para poderes em foro em geral, significa dizer o quê? Quando o advogado é contratado para atuar de maneira geral no processo. Ele vai representar em audiência, ele vai poder fazer carga do processo na Secretaria das Varas, ele vai poder agir no processo peticionando. A gente sabe, e vocês fizeram a faculdade de Direito, vocês sabem que o que dá esse poder ao advogado é uma procuração com poderes de cláusula adjudícia, ok? Aqui no processo do trabalho, eu tenho o princípio do jus postulandi. Veja, eu sou advogado. O meu cliente liga e, doutor, por favor,
corre aqui que eu descobri que vai ter uma audiência agora, o senhor tem que vir para cá urgente. Lógico que o meu cliente foi desorganizado, mas eu vou dizer para ele se vire? De jeito nenhum. Eu vou pegar a minha moto e vou lá para o fórum, tá certo? Cheguei lá no fórum, correndo na correria, eu olhei para a cara dele e disse, doutor, você trouxe, meu querido, a procuração de judiça? Ele vai dizer, esqueci, ó. O cara esqueceu de audiência, lógico que ele esqueceu da procuração. Aí quer dizer que eu não vou poder estar em audiência? Vou. Por que eu vou poder? Olha aqui de novo ao Jota. Diz o seguinte, o advogado, a consignação da presença do advogado em ata dispensa a procuração desse. Então, no momento que eu, advogado, compareço em audiência com o meu cliente, significa dizer o quê? Que eu sou o advogado dele. Veja, não basta o advogado se manifestar, tá certo? Então, tem que ser a presença do advogado consignada em ata que vai determinar a existência daquele advogado. Mas não é só isso. Olha aqui as alternativas, né? Diz que, na Justiça do Trabalho, a nomeação do advogado com poderes para foro em geral poderá ser efetivada mediante simples registro, ou seja, consignação em ata de audiência. Até aqui está a verdade. Ok. Letra B. As partes que desejarem assistência do advogado sempre deverão outorgar poderes? Sempre? Não, porque basta consignar em ata. C. Na Justiça do Trabalho, o advogado pode autuar sem que lhe sejam exigidos poderes. Opa! Aqui uma pegadinha maravilhosa. Sem que lhe sejam exigidos poderes. Quer dizer que o advogado pode ir lá, dizer que é advogado da parte, sem nada que comprove isso, e não precisa registrar na ata de audiência, não. Ora, a OJ diz que precisa registrar. Para quê? Para que se faça a prova de que eu estive em audiência com aquele meu cliente e de que aquele meu cliente permitiu a minha presença em audiência. É essa relação que eu preciso fazer prova. Quando você faz uma procuração escrita, você está dizendo, olha, eu, advogado, tenho os poderes do meu cliente, tá certo? Aí, vejamos, tá? Eu pego o caso aqui do nosso filmador, o Hernani. Aí o Hernani diz, doutor, eu preciso de um advogado para poder resolver lá um processo de divórcio, que eu estou me divorciando da minha esposa e vou deixar meus 10 filhos, né? Aí eu digo, rapaz, tem certeza? Tenho, eu quero me divorciar. Eu vou entregar um documento para que ele assine. Aquele documento diz que ele, Hernani, passa os poderes para mim, Dirceu, advogar. Se eu não tenho esse documento, como é que eu provo que eu tenho os poderes? A ata de audiência no processo do trabalho, para a Justiça do Trabalho serve. Eu vou lá com ele entrar com a reclamação contra um trabalhador, um funcionário dele ou um empregador dele, tá certo? E aí lá ele vai dizer, ó, o Dirceu que está aqui na audiência comigo é meu advogado. Perfeito? Isso é uma maneira verbal de fazer um documento que poderia ser escrito. A gente chama de procuração tácita, assim como a OJ chamou, tá certo? Então veja, dizer que não é, que sem que lhe sejam exigidos poderes, está errado. Eu preciso exigir poderes, eu preciso comprovar que tenho poderes, nem que a comprovação seja mera ata de audiência, tá? Vamos para a letra D. Somente o trabalhador poderá reclamar, peraí, olha a orientação jurisprudencial, diz o seguinte, a juntada da ata de audiência em que é consignada a presença do advogado, desde que não estivesse atuando com mandado expresso, torna dispensável a procuração do advogado. Na OJ diz alguma coisa a respeito empregado, empregador, empresa. Não. As partes têm justo postulante. Então, as partes podem conferir poderes aos seus representantes, seus advogados. Volta aqui para o quadro. Eu tenho que a alternativa diz que somente o empregado, o trabalhador, errado. A nossa alternativa seria a letra A. Mas, professor, ele diz aqui, ó, o requerimento verbal do advogado interessado com a anuência da parte. O que é isso aqui, gente? É exatamente a consignação em audiência. Consignar em audiência significa dizer, excelência, coloca aí na ata por obséquio que eu, doutor Dirceu Medeiros, sou o advogado do meu cliente. Aí o cliente diz, pode colocar em ata de audiência. Pronto, a partir dali eu sou advogado dele e basta a cópia dessa ata de audiência para fazer prova dentro da Justiça do Trabalho de que eu represento aquele cliente. Vamos para cá? Gabarito, letra A. Perfeito, pessoal? Tranquilo para vocês até aqui? Bom, representação não é só isso, tá? Não é só isso. Vamos ver mais. Próxima questão, para o quadro. Exame 10. Tá ficando quente. Exame 10. Questão 80. Em reclamação trabalhista, movida contra um município,
este não comparece à audiência inaugural. Diante dessa hipótese, assinale a afirmativa correta. Para tudo. Professor, o município pode ser representado? Pode não. Você vai fazer concurso, depois que você tirar a sua OAB, você pode fazer concurso para procurador do município, procurador do estado, tá? Inclusive procurador da União, como procurador federal, ok? Então, dentro desses cargos, você vai representar a entidade agindo em favor dela, ok? Por exemplo, quando você entra com ação na justiça pedindo aposentadoria, né, é o antigo procurador federal que vai responder pelo INSS. Por que antigo procurador federal? Porque hoje, com a junção da super receita, tá certo? É o procurador da República que faz isso, tá? Não é mais procurador federal. Mas, quando você vai atacar o Estado e dizer que, por exemplo, a Caixa de Previdência dos servidores estaduais, e é o Estado que vai responder, é o procurador estadual. É o procurador municipal que vai dizer, olha, a gente tem que entrar com ação pedindo direitos contra aquele cidadão que não está cumprindo com o seu papel de cidadão. Então é o procurador do município que vai agir, tá certo? Então, quando eu vou ingressar com ação contra um ente federativo, União, Estados, Distrito Federal ou município, esse tem que se fazer representar. Mas pode ser que, assim como todo mundo, todo ser humano, alguém esqueça de comparecer. Ora, se a pessoa esquece de comparecer, está resolvido o problema? Tá não. Aí gera problema para a gente. Que tipo de problema? Vamos para cá. Letra A. Não se cogita de revelia porque o direito é indisponível. Que direito indisponível? O direito da entidade, ó. Município, direito seria indisponível. Já já a gente comenta. Letra B. Aplica-se a revelia contra o ente público. Letra C. Não há revelia, mas se aplica a confissão. Letra D. O juiz deve designar audiência de instrução, haja vista tratar-se de ente público. Bom, a questão ela quer saber apenas o seguinte. Chega lá, o juiz, bonitinho, o reclamante, que é quem pede, bonitinho, e a reclamada deveria comparecer, mas a reclamada falta. Ora, vocês vão ver já já, e a gente vai fazer um apanhadão geral sobre isso, certo? A CLT ela determina o seguinte, toda vida que o reclamante, a pessoa que pede, falta audiência, ela está demonstrando para a justiça falta de interesse. Se eu entro com ação na justiça, no poder judiciário, olha, pelo amor de Deus, alguém decide sobre isso aqui, senão eu não vou conseguir dormir em paz. Eu estou substituindo, eu estou entregando ao Estado o poder de decidir para mim algo, ok? Se eu, que tenho esse interesse, que o Estado diga para mim qual é o meu direito, eu não compareço à audiência, eu estou determinando a ausência de interesse e para isso arquiva-se o processo, porque se você não tem interesse de agir, extingue-se o processo, beleza. Mas a reclamada não. Quando a reclamada não vai, ela também está demonstrando a ausência de interesse, mas a ausência de interesse é se defender. Se ela não quer se defender é porque, provavelmente, porque a outra parte tem razão. Então eu aplico a revelia. Quando na primeira audiência a reclamada falta, aplica-se a revelia. E o que é revelia, professor? Revelia é uma coleção de efeitos aplicados no processo. Um exemplo, confissão dos fatos alegados na inicial. Você diz, eu trabalhava 10 horas extras por dia. Isso é um absurdo. Tá, mas eu quero dizer isso, eu vou dizer isso. Era o que eu acho que trabalhava. Perfeito, ok, você pede. Aí o seu empregador não comparece. Se ele não comparece, é por quê? Porque provavelmente você trabalhava 10 horas extras por dia. O juiz vai aplicar a revelia e, pela revelia, confissão dos fatos alegados na inicial. Beleza? Aí veja a confusão que essa questão cria. Para cá. O município está respondendo o processo. E o município não comparece na audiência inaugural. Ou seja, o município que deve responder não compareceu para responder. A minha dúvida, o município responde que tipo de direitos? Direitos administrativos, direitos dados pela Carta Magna, pela Constituição, para que o município atue, tá? Então, por exemplo, o município contrata um trabalhador, aquele trabalhador diz que trabalhou lá 5 anos sem receber nem salários. O município deveria responder, mas não responde. Eu tenho que entender que o trabalhador realmente trabalhou 5 anos sem receber salários.
ou pelo menos sem receber o salário mínimo, receber só R$500. Então, o juiz, ele pode condenar o município a pagar aquela diferença entre os R$500 e o salário mínimo? Bom, aí é a questão. A União, o Estado, o Distrito Federal ou o município podem ser condenados pela revelia e assim ser aplicada a confissão nos seus processos? Ou eu vou dizer o seguinte, olha, como é a União, o Estado, o Distrito Federal, o município, eu tenho que proteger esse direito administrativo e dizer o seguinte, a eles não se aplica a revelia ou a eles não se aplica a confissão. Por quê? Porque não é o procurador que tem o direito, não é o procurador do município que tem direito, é o município. Se o procurador faltou, não foi o município que faltou, foi aquele servidor público. O município ainda poderia se manifestar. E aí, o que é que você acha? Vamos para cá. Nós temos, normalmente, quando a gente tem uma discussão de direito nesse sentido, nós temos uma entidade de poder público que responde ao nosso direito, tá certo? E aí eu vou ter a orientação jurisprudencial SDI 1, tá certo? Número 152. Outra orientação jurisprudencial que diz assim, ó, a pessoa de direito público sujeita-se à revelia prevista no artigo 884. Então vamos lá. O 884 da CLT diz o seguinte, ausente a parte reclamada, será aplicada a revelia e todos os seus efeitos. Um dos efeitos, confissão. A parte reclamada é o município, ente federativo, pessoa de direito público direto, interno. Aí bem, essa pessoa pode ter a revelia aplicada contra ela? Pode. O TST entende que pode sim, porque o direito que está sendo discutido não é direito administrativo, é direito do trabalho, ok? É direito do trabalho. Então, vai ser aplicada a revelia sem qualquer problema. Ah, professor, e aí? Ora, toda condenação contra um município, contra um ente federativo, é recebida e deve ser recorrida de ofício, que a gente chama de recurso necessário, tá? Mas isso não impede que o município seja condenado, ok? Então, haverá sim condenação do município. Tranquilo? Vamos para cá. Qual é a nossa resposta? Bom, ele diz na letra B, aplica-se a revelia contra o ente público. Ok. É mais ou menos o que diz a OJ. Na C, não há revelia? Há sim. Na D, o juiz deve designar audiência de instrução? Ele pode até designar audiência de instrução, mas não quer dizer que ele não vá aplicar a revelia. A letra D poderia estar certa, porque o juiz pode designar audiência de instrução, mas o juiz pode aplicar a revelia, ou melhor, deve aplicar a revelia, porque aí impede que a parte na instrução faça a sua defesa, ok? Vamos lá, letra A. Não se cogita de revelia. Falso, se cogita sim. Então tem a B e a D, só que a D, ela é incompleta. Se a alternativa é incompleta, meu amigo, não tem o que discutir, tá certo? Se não tem o que discutir, acabou. Segue o processo, segue a discussão, aplica-se a revelia. Vamos procurar o gabarito agora. Para cá, gabarito, letra B, sem nem discutir, sem nem questionar. Tranquilo até aqui? Ok? Então pronto. Veja que ainda estamos discutindo representação. Vamos para cá, seguindo. Questão do exame 15, vamos lá. OAB, FGV, tá certo? Questão 80. Jorge, que presta serviços a uma companhia aérea da China, é autor de um processo em face da Aviação Brasil, sua ex-empregadora. Na data da audiência, Jorge estará comprovadamente trabalhando na China. Considerando que Jorge tem interesse no desfecho rápido do seu processo, deverá... Ora, primeira coisa, tá certo? E aí, primeira informação que vocês têm que ter. Essa questão é um repeteco de outra questão, tá? Que já caiu, acho que exame 10 ou 11. Você diz, sério, professor? Pois é. Num lapso temporal muito curto, eles repetiram a mesma questão. Mesmo países, Brasil e China, mesmo objetivo, resolução rápida do seu processo, mesma coisa que muda basicamente a letra do gabarito. E isso é por prova, tá? Então veja que a prova vai se repetir o tempo todo. Entender uma questão pode salvar você no dia da sua prova, porque pode cair a mesma questão, tá? Vamos para as alternativas. Letra A, requer o adiamento para a data próxima. B, dar procuração com poderes específicos ao seu advogado para que este o represente. C, fazer-se representar por outro empregado na mesma profissão ou pelo sindicato.
D, deixa arquivar a demanda e ajuizar uma nova. Para começar, tá certo? Olha a letra A e D, para aqui para o quadro. Requerer o adiamento é incompatível com desfecho rápido. Então, a A eu já sei que está falsa. Deixa arquivar para ajuizar uma nova. Também está falsa. Então, tanto a A quanto a D, eu já sei que está falsa porque isso não me garante soluções rápidas. Pelo contrário, soluções mais lentas. A única dúvida é, eu vou dar poderes ao advogado para que ele me represente a audiência, ou eu vou pedir para que o empregado ou o sindicato me represente? Bom, a CLT, ela já afirma para a gente de maneira clara qual é a medida que deve ser utilizada. Por isso que o tópico é representação. Nós temos normalmente dois tipos de pessoas envolvidas aqui no processo. Empregados, trabalhadores, e empregadores ou tomadores de serviço. Um tomador de serviço, uma pessoa física ou jurídica, que atue como empresário, que atue na economia, ela é empresa. Seja de fato de direito, tá? E aí direito empresarial, graças a Deus, nós temos um excelente professor, que vai até explicar melhor para vocês sobre isso, que é o artigo 967 do Código Civil. Ele diz que a empresa deve ser registrada. Mas pode ser de fato de direito, se ela não tiver registro, ela não deixa de ser empresa. Só está irregular. Mas veja, eu sou empregador, eu tomo serviço de alguém. Eu posso me fazer representar? Bom, a CLT diz que sim. O nome disso é preposto, que você já ouviu lá na sua faculdade só falar sobre isso. O problema aqui é o trabalhador. O trabalhador não tem empregados, não tem trabalhadores trabalhando para ele. Quem é que vai conhecer os fatos? Quem é que vai saber o que está acontecendo? Ou outro empregado, ou o sindicato, para cá para o quadro. Olha o que diz aqui o artigo 843. Parágrafo 1º. É facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente ou qualquer outro preposto. Beleza. E no parágrafo 2º, se por doença ou qualquer outro motivo poderoso devidamente comprovado, a questão fala em comprovação, não for possível o empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertence à mesma profissão ou por seu sindicato. Ora, isso aqui é o trecho da alternativa B ou C, fazer-se representar por outro empregado da mesma profissão ou pelo seu sindicato. É o trecho da letra da lei. É o trecho do parágrafo 2º da CLT. Ora, gente, imagina o seguinte, eu sou advogado contratado no escritório. Aí vou pedir para o meu vizinho, que é dentista, me representar. O que ele vai saber dizer? O que ele vai poder imaginar lá? Nada. Então eu chamo outro advogado, que também seja empregado, tem a mesma profissão, não pertencente ao mesmo empregador necessariamente, mas com a mesma profissão, para dizer, olha, o Disseu, ele comprovadamente está aqui a prova, ele não pode vir porque ele está hospitalizado, ele tomou uma queda em casa, quebrou 4 costelas, 2 braços, uma perna, quebrou 4 dentes, aí não pode comparecer aqui hoje, uma quedinha em casa, besta, sabe? Pois é. Se eu puder comprovar isso, tá ótimo. O empregado ele se faz representar pelo sindicato ou por outro empregado na mesma profissão. Mas comprovadamente, veja que a questão não dá nem margem à dúvida. Ela já diz, o cara vai trabalhar na China, comprovadamente. Quem está na China, comprovadamente, não pode vir, concorda? Pelo menos a todo tempo, não. Tem que esperar um voo, tem que ver se pode, tem que ver se o trabalho vai liberar. Tudo isso muda, ok? Então, eu tenho um motivo poderoso, trabalhar em outro país, comprovado nos autos. Eu tenho comprovação nos autos. Olha aqui a questão, ó, para cá. Comprovadamente, não tem nem o que discutir. A alternativa é o trecho da própria legislação, né? Por isso, a leitura da letra da lei é extremamente importante para vocês, para que vocês se acostumem aos termos da lei, porque é a lei, é a OJ, é a súmula que vai cair para vocês. Não é a imaginação fértil do seu professor de criar uma questão, não. É a letra da lei, tá certo? Se é a letra da lei, a leitura da CLT é obrigatória para vocês. Poxa, professor, mas a CLT que eu tenho lá é deste tamanho. Pois é, faz que nem a Bíblia que você já lê. Bota do lado e vai ler todo dia. Vai estudar, vai ler a letra da lei. E não é só direito do trabalho, não, ok? Vamos para cá. Bom, tá certo? O que é que eu preciso lembrar? O que é que eu preciso entender aqui de processo do trabalho, ok? Então vamos cá. Primeira coisa que eu preciso. O advogado, ele pode representar? Pode. Seja por procuração tácita, que seja em ato de audiência, seja por procuração expressa,
o documento de procuração, tá certo? O advogado, ele, embora esteja audiência, ele não representa a parte, ele é mero assistente. Eu falei para vocês no início da aula. Então, veja, se o advogado comparece e a parte não, acabou. Revelia do mesmo jeito, mas o advogado está lá. Problema, meu amigo, sinto muito. Quem tem jus postulante são as partes, não é o advogado, mesmo com procuração nos autos. Um detalhe, o advogado pode chegar em audiência e dizer, olha, a parte ela não pôde comparecer por um motivo poderoso. E aí aplica, por exemplo, um atestado médico, dizendo que a parte está incapaz de se locomover. Aí tudo bem, remarca a audiência, que é a súmula 122. Leiam a súmula, perfeito? Quantas partes, o que é que eu preciso me lembrar? Primeiro, tá certo? A ausência do reclamante importa em arquivamento. Vamos aqui para o quadro, ó. A ausência do reclamante importa em arquivamento. A ausência da reclamada importa em revelia. Professor, não é injusto, não? Para um arquivo e para outro revel? Calma. Reclamante não é empregado, é reclamante. Pode ser empregado ou empregador. Reclamada não é empresa. Pode ser empresa ou empregado. Por isso que não há injustiça. Se quem responde não comparece, está confirmando aquilo que foi dito. Revelia. Se quem pede não comparece, é porque não tem interesse. Então, arquiva o processo. Tá? Detalhe. Empregado pode se fazer representar por outro empregado na mesma profissão ou pelo sindicato. No caso do preposto, ou no caso do empregador, por preposto. Artigo 843. Mas existe um entendimento do TST que diz o seguinte, quando não for empregador doméstico ou microempresa, empresa de pequeno porte, o empregador deverá se fazer representar por preposto que necessariamente seja empregado da empresa. Não basta se dizer preposto, tem que apresentar carteira de trabalho, tá certo? E aí é um detalhe, a súmula 377 que vocês têm que ler, tá? Então, numa reclamação familiar, o empregador doméstico, não tem problema. Empregador doméstico não precisa carta de preposição, basta um documento de próprio punho, não precisa ser empregado. Mas, se for uma grande empresa, se a questão de ser uma grande empresa, pode se fazer representar por preposto? Pode, desde que seja empregado. A CLT diz preposto que tenha conhecimento dos fatos. Então, vamos lá. Se a questão perguntar, quem é o preposto de acordo com a CLT? Quem tenha conhecimento dos fatos, mesmo que não seja empregado. Quem é preposto de acordo com a legislação, ou de acordo com a jurisprudência? Aí é o TST. Jurisprudência, TST, ok? Quem é o preposto de acordo com a jurisprudência? Empregado da empresa, salvo EPP-ME, o empregador doméstico. Beleza? Súmula 377. Ainda, no caso de fazenda pública. Quem é fazenda pública, professor? Administração pública, meu querido. União, Estado Federal, município. Quando eles, quando as entidades públicas, INSS, por exemplo, quando as entidades públicas forem se fazer representar em audiência, o advogado desta entidade, o procurador, por exemplo, ele vai precisar ter carteira da OAB? Perfeito, precisa, tem que ser advogado. Mas ele precisa apresentar o documento que comprova que ele é o procurador. Imagina, eu sou procurador do município e ando com a minha nomeação ao cargo de procurador, tá certo? E o ato do presidente do órgão dizendo que eu sou procurador daquele órgão. Meu amigo, para que eu vou andar com um documento desse? Só para ficar, eu sou procurador. Não precisa. O cara chega lá e diz, olha, meu nome é Dirceu Medeiros, minha matrícula funcional é o número 121423, sou procurador do município. Acabou, tá resolvido. Mostra o OAB, tá resolvido. Aí a outra parte diz, rapaz, aquele cara tem cara de pilantra, 171. Você não é procurador coisa nenhuma. Aí pronto, tá certo, eu quero o prazo de 5 dias para juntar o documento que comprova que eu sou procurador. Não tem problema. Então, o juiz não precisa exigir na primeira audiência a comprovação do procurador do município, Estado, União, Distrito Federal, mas se for questionada a representação, aí a parte terá direito a prazo para poder comprovar a sua representação. Beleza até aqui? Tranquilo, pessoal? Ok? Então pronto. Nós ficamos aqui neste ponto, tá certo? Terminamos a nossa primeira aula. Obrigado pela presença de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.